Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Que bom que você está aqui hoje. O dia que o Senhor preparou para que estivéssemos juntos aqui engrandecendo o nome dEle. Que somente Ele é digno de honra e de toda a glória. Aleluias. Poderoso Deus. Eu convido os amados a abrir a sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo 15. Aleluia, Jesus. Estaremos lendo do 1º até o 11, depois nós pulamos para o 16. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto, se de si mesmo não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhante do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. E o apanho, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completas. Aleluias. No 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Eu designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Aleluias. Irmãos, quando nós lemos o capítulo de Isaías, o capítulo 5 de Isaías, lá nós vemos que naquela época essa metáfora da videira foi usada para o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo criado com um propósito bem especial. E quando nós lemos lá o capítulo, nós vemos que mostra, nessa época, né, a videira era uma árvore da época. Era a árvore que era comparada com muitas coisas. Então, essa metáfora para a cidade de Israel, quando o Senhor chamou o povo hebreu para um propósito muito especial. Nesse mesmo capítulo, nós vemos o amor de Deus e o cuidado com essa nação. Só que lá também mostra, depois os irmãos podem estar meditando nesse capítulo, de Isaías, capítulo 5, a sua decepção com a infidelidade do povo. Aliás, desculpa, igreja. Eu estou um pouco nervosa, mas o Senhor está comigo, eu sei disso.
Mas mais à frente, Isaías fala da descendência de Abraão, que é o Messias. E o Messias, que é a videira especial de Deus, que é o nosso Jesus. E Jesus sabia que o coração humano, ele ia se inclinar para buscar ajuda em muitas coisas. Como pessoas, como o sucesso, como o dinheiro, como a fama e até mesmo dentro da religião. Mas o capítulo 15 de João, ele deixa bem claro que a vida verdadeira não está em nada disso, ela está em Jesus. E não há outra vida se não seja com Jesus. Aleluias. A vida fora de Cristo, igreja, ela é uma vida vazia. Geralmente é só por aparência. É uma vida seca, folha sem fruto e raiz sem vida. Essa é a vida de pessoas que não conhecem a Jesus. Aleluias. A vida fora de Cristo, ela é totalmente, irmãos, não sei nem que palavra seria o correto. Porque nós conhecemos pessoas que financeiramente vivem bem, financeiramente fazem altas viagens, altos passeios, que o dinheiro pode comprar os desejos da carne, os desejos de sonhos e objetivos. Mas aqui dentro é só Jesus. E não precisa de valor financeiro para que a gente esteja com Jesus. É algo tão simples, aparentemente, e ao mesmo tempo tão difícil, a gente ter essa conexão verdadeira com Jesus. E Jesus, quando ele se apresenta, ele não fala assim, eu sou uma videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E isso significa que somente ele é a nossa fonte espiritual. Jesus. Nós podemos tentar viver, igreja, dentro das nossas condições, dentro dos nossos objetivos como pessoa, dentro dos nossos entendimentos, das nossas forças, dos nossos esforços, do nosso desempenho, da nossa busca, das nossas conquistas, mas sem Jesus seremos uma videira seca. Aleluias. E, infelizmente, muitos estão dentro dos templos, mas não estão ligados na videira. Muitos até mesmo participam, servem no louvor, servem na ministração, servem nos departamentos, servem nas ajudas total de dentro da igreja, mas estão totalmente sem comunhão com Cristo. Aleluias. E quando nós vemos aqui no versículo 5, o Senhor é bem claro, aqui a palavra, quando diz aqui, que Jesus está nos lembrando, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. A verdadeira vida espiritual não está na religião, ela está em um relacionamento, aleluias. Como os ramos e os frutos dependem de um relacionamento direto com a videira, assim é a minha vida, assim é a sua vida. Nós precisamos ter uma vida com Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos ter uma conexão, ser conectado com a videira verdadeira, que significa desfrutar de um relacionamento. Um relacionamento real com Cristo. Aleluias. Porque dele provém a vida verdadeira. Nesse capítulo, Jesus se apresenta com eu sou. O Evangelho de João, ele tem uma singularidade de provar a divindade de Jesus. Quando nós meditamos lá em Êxodo, no seu capítulo 3, no versículo 14, 15, nós vemos que quando Moisés recebeu uma palavra de envio, Moisés também ficou com dúvidas. Moisés disse,
Moisés tinha que se apresentar a Faraó. E aí Moisés falou, mas eu vou falar o quê? Aí Jesus respondeu para ele, que a palavra do Senhor nos orienta aqui, ó, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, e disse mais. Assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aleluias. Aleluias. Quando nós nos encontramos com Jesus, que ele se autodefine como eu sou, a videira verdadeira, é porque naquela época, poderia alguém, naquela época sim, poderia alguém se levantar e falar, eu sou, quem é esse? Eu sou. Talvez um outro pudesse querer se apresentar também com eu sou. Mas o nosso Jesus, ele pode se dizer assim, que ele já tinha um currículo. Ele já tinha as suas divindades, os seus milagres. João já escreveu tudo isso para que provasse quem era Jesus. Jesus era aquele que já tinha transformado água em vinho em um casamento. Jesus era aquele que tinha curado o filho do oficial. Jesus era aquele que tinha andado sobre as águas. Jesus era aquele que tinha curado um cego de nascença. Aleluias. Ele tinha multiplicado os peixes. Jesus é aquele que curou um paralítico no tanque de Betesda e ressuscitou a Lázaro, aleluias. Esse era o Jesus que estava se apresentando com eu sou, aleluias. E nós temos de estar conectados na videira verdadeira, igreja, para vivermos um relacionamento, para que possamos estar próximo do nosso Senhor Jesus. Porque servir ao Senhor, eu sempre digo, parece ser fácil, mas não é fácil. Porque tudo depende de nós, e nós somos fracos. Para ter esse relacionamento verdadeiro, nós precisamos de muitas renúncias. Ninguém vai resolver a minha causa com o Senhor, o meu relacionamento com Ele, se eu mesma não me renunciar. E essa é a nossa dificuldade, essa é a minha, essa é a sua. Aleluias. E quando nós vemos aqui nesse grupo de versículo, do 1 ao 11, nós percebemos a importância de permanecer. Se nós formos verificar nesse texto, essa palavra permanecer, só nesses 11 versículos, ele aparece mais de 10 vezes. Então já dá para sentir qual é a importância do permanecer. Permanecer em Cristo, igreja. Permaneça em Cristo, igreja. Aleluias. Permanecer, irmãos, é estar em Cristo quando tudo vai bem. Mas permanecer também é naquele dia ruim, naquele momento difícil. Sabe aquele dia? Nós temos que permanecer. Permanecer em Cristo é principalmente nesse momento. A gente se manter na posição, se manter próximo do Senhor Jesus, sabendo que ninguém vai poder resolver a nossa causa se não for o nosso Jesus. Se a gente não permanecer nele, nós vamos ficar mais fracos, mais derrotados. Em 11 versículos, nós ouvimos a palavra permanecer mais de 10 vezes. É para cauterizar na nossa mente, permaneça em Cristo, igreja. Está difícil, permaneça em Cristo, igreja. Está doendo, permaneça em Cristo, aleluias. Permanecer em Cristo, irmãos, mesmo quando o vento sopra forte. Mesmo quando você está desanimado, sem força para orar, sem vontade, permaneça. Mesmo quando você está com dificuldades de confiar, permaneça. Aleluias. Permanecer em Jesus para dar frutos espirituais
Porque se nós não permanecermos, nós não daremos frutos. Então, nós temos que permanecer no Senhor, pois sem Ele nada podemos fazer. Não tem como um ramo produzir uva se ele não estiver ligado à videira. Aleluias. Existe um processo, existe um jeito certo das coisas acontecerem. Então, nós temos que permanecer. Aqui nós trabalhamos com 3 pessoas envolvidas nesse contexto, que é o viticultor ou agricultor, que é o Deus Pai, a videira que é Jesus e os ramos que somos nós. Para produzirmos aquilo que Deus deseja fazer através de nossas vidas, nós precisamos permanecer em Jesus, que é a videira que nutre os ramos. Aleluias. Nós somos ramos. Se nós não permanecermos diante da videira, não seremos nutridos. Então, olha a importância de permanecer, aleluias. Sem o Pai, que é o viticultor, você não vai frutificar. Outro dia eu estava vendo um pastor, estava fazendo assim, quando a gente está conversando assim, fazendo um comentário, que estava numa célula. Até outro dia eu ministrei uma parte dessa palavra lá na sede, falei sobre isso também. E ele falando que na hora de apresentar as pessoas, tinha um jovem lá e conversando, eu sou cristão, que bom, tal, e de que igreja que você vai? Ele falou, não sou de igreja nenhuma. Não é de igreja nenhuma, mas você me disse que era cristão. Ele falou, sim, mas eu sou um cristão autônomo. Eu não conhecia essa categoria, então, quando eu vi isso, para mim foi novo. Porque, olha só, irmãos, o que nós estamos vivendo. As pessoas dizem que servem a Cristo, mas não faz parte da videira. As pessoas se apresentam como cristão, mas não fazem parte da videira. Não tem um relacionamento, como que a pessoa pode abrir... Outro dia, eu conversando com uma outra pessoa também, eu falei para ela, mas você abandonou a igreja, né, tal. Não, eu não abandonei Deus. Eu só não estou indo na igreja. Agora, pensa bem. Está fácil para você que está vindo na igreja? Está fácil? Está fácil? Se tiver fácil, alguém, por favor, se manifeste. Está fácil? Imagine se a gente não vem. Imagine se a gente não estiver conectado com o Senhor. Permanecer no Senhor. Buscar a face do Senhor. Estar junto. Regar a nossa videira para que os ramos estejam verdinhos. Aleluias. Eu fiquei pensando em que ponto nós chegamos. Porque isso não faz parte daquilo que Jesus edificou. Isso não faz parte daquilo que o Senhor tem objetivo sobre as nossas vidas. Da pessoa falar que é autônomo. Daqui a pouco vai dizer que é MEI, que é PJ. Você serve a Cristo? Não, eu sou PJ. Gente, pelo amor de Deus, olha só o que nós estamos passando e vivendo. Pensa numa figueira, numa videira, só um ramo lá, um galho. A Rosália está lá sozinha. Ou você está lá sozinho. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo isso? Não vai dar certo, igreja. Isso não está dentro dos propósitos do Senhor. O Senhor edificou, porque nós precisamos viver em comunidade. Então, o Senhor edificou a comunidade, edificou a igreja para que estejamos juntos. É isso que o Senhor fica feliz de ver, que estamos juntos, que estamos congregando, que estamos em comunhão, que estamos buscando estar, que estamos buscando a todo dia se enquadrar dentro da sua palavra para sermos limpos, para sermos purificados. Aleluias. E quando Jesus fala, permaneça em mim, isso não é assim, você decide, é um mandamento. Permaneça. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, Ele sempre
nos orientando a permanecer. Talvez não use a palavra permanecer de outra maneira, mas está sempre nos orientando a permanecer, a buscar a sua face, a estar na tua presença, a estar em comunhão, a estar congregando. Aleluias. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos estar do jeitinho que Deus quer, porque Ele precisa de nós. Ele quer que nós frutifiquemos. O Senhor quer que a gente dê bons frutos. A vontade do Senhor é que estejamos lá na videira, tudo verdinho, todos os galhos lá plumados, firmes, regados, todos alegres, todos bem verdinho, todos cheios de frutos, aleluias. É essa a proposta do Senhor em nossas vidas, aleluias. Não existe aqui, se nós não possamos frutificar, a própria palavra diz que o tipo de ramo que Jesus fala aqui que não frutifica, Ele vai tirar da videira. Mas esse tirar, irmãos, não é tirar e jogar fora. Mas Ele tira, né? A palavra nos orienta que esse tirar é para que sejamos cuidados. É para que a gente entenda qual é o nosso lugar. É para que a gente busque mais a presença do Senhor. Quando a palavra fala tirar, não está te jogando fora, não. É para você ser cuidado, aleluias. Porque aquele que produz, aquele que está sendo cuidado, irmãos, ele vai produzir. E o viticultor, ele vai cuidando, ele vai limpando, ele vai tratando, para que o ramo fique ainda mais frutífico, para que ainda mais tenha frutos. E é isso que ele faz nas nossas vidas, quando nós estamos ligados nele, aleluias. Irmãos, o lugar que tem plantação de uva é um lugar extremamente limpo, é um lugar extremamente organizado. Não é qualquer pessoa despreparada que vai lá cuidar de videira, de plantação de videira. São pessoas preparadas, pessoas que têm conhecimento. Por quê? Porque precisa estar tudo bem cuidado, bem zelado, sem daninhas, sem nada de ruim, para que os frutos cresçam, para que tenha frutos. Vocês conhecem aqueles irmãos que falam, 6 horas por mim? Alguém conhece irmão assim? 6 horas por mim? Tem pessoas que terceirizam o seu relacionamento do Senhor. Só pede oração, 6 horas por mim lá. Ô, irmão, vamos na igreja. Não, 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas na igreja ninguém quer vir, ninguém quer buscar. É só no 6 horas por mim. Aleluias. E é claro, irmãos, que nós precisamos cuidar das pessoas. E é claro que nós precisamos interceder pelas pessoas. E é claro que nós vamos orar por você e pelo irmão que pediu. É claro que nós, como igreja, faremos isso. Só que isso não vai anular o nosso relacionamento com o Senhor. Eu posso orar, o pastor pode orar, a igreja pode clamar, pode fazer campanha, pode ir para o monte, mas e você? Como nós sabemos que o nosso Deus conhece tudo, Ele vai saber qual é a condição da pessoa. É diferente uma pessoa que está enferma, não tem condições nenhuma de caminhar, aquela pessoa que é cadeirante, tem mobilidade reduzida, ela precisa sempre de auxílio de alguém, e às vezes não tem sempre alguém para que traga para a igreja, às vezes é difícil a pessoa ficar muito tempo sentada, posicionada, aquela coisa toda. Existem vários quesitos, várias questões, mas tem aquele que só acha que a minha oração vai resolver, que ele não precisa estar aos pés do Senhor. Irmãos, isso não pode acontecer. Nós temos de estar nos pés do Senhor. Nós precisamos permanecer em Cristo para que possamos dar fruto, porque é isso que o Senhor quer. E nós somos ramos individuais. Então, não adianta eu estar querendo buscar você, arrastar o irmão que está lá fora, só pedindo para que ore por ele, porque eu não vou conseguir resolver. É só o Senhor Jesus. Aleluias. Deus, Ele deseja, através de nossas vidas, que a gente
busque frutificar. Que a gente busque fazer a diferença. E que a gente busque estar na presença dele. A gente quer vir para a igreja, irmãos, qualquer dia. A gente quer vir o dia que quer, o dia que dá vontade. A gente não quer vir no dia que deve vir. Ah, hoje eu não estou afim, hoje eu não vou. Aí nós ficamos em casa, não produzimos nada. Porque nós perdemos o culto. Só que você pode observar isso, faz um teste. Se você resolver ficar em casa, em vez de vir para a igreja cultuar, as 2 horas que você fica em casa não te produz nada. Aí depois você vai se arrepender. Você vai falar, poxa vida, eu não fui para a igreja, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Não é verdade? Se alguém já passou por isso, e se não passou, fique ligado. No dia que você resolver ficar em casa, porque você está indisposto, porque se eu deixar o meu físico tomar conta, eu estou indisposto todo dia. Mas a gente tem que ir para cima. A gente não pode deixar o desânimo tomar conta de nós. Nós não podemos nos distanciar da nossa videira, que é Jesus. Nós precisamos estar juntos, buscar a presença do Senhor. Não há como nós desenvolvermos se nós não estivermos ligados em Cristo. E a palavra-chave desses 11 versículos é permaneça. Permanecer. Ah, irmã, mas está difícil. Para mim também está, igreja. Mas eu busco permanecer. Se eu for buscar para um irmão, para o outro irmão, está difícil para todo mundo. Mas nós temos que continuar permanecendo no Senhor Jesus. Permaneça. Permanecer em Cristo, irmãos, é guardar os seus mandamentos, o seu amor, é glorificar o seu nome por meio da obediência, mostrando que somos verdadeiros discípulos e unidos na videira de Jesus. Aleluias. E quando nós vemos aqui no versículo 16, que a palavra nos fala assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem frutos. O fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Aleluias. Irmãos, quando Jesus pronunciou essas palavras, Ele estava prestes à sua crucificação. Então, Jesus estava ali no momento de despedida. Ele estava no momento de orientação. Ele estava ali dando instrução aos seus discípulos. Aleluias. E nós temos o hábito de falar, eu aceitei a Jesus. Ah, o irmão lá aceitou Jesus hoje, que bênção. Nós não falamos assim? Só que nesse texto, nós vemos que, na verdade, o amor de Deus, a sua soberania, foi que nos escolheu. O Senhor escolheu você, meu irmão. O Senhor escolheu você, minha irmã. Aleluias. Não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu. E Deus está falando que você não é uma videira. Você não está fazendo parte dessa videira por acaso. Você foi chamado, foi convidado, foi escolhido. Aleluias. Pelo Senhor Jesus. Não foi o homem, não foi a mulher, foi o Senhor que te chamou. Aleluias. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos aqueles que nele crê, para todos aqueles que têm ouvido a tua palavra, para todos aqueles que têm ouvido a sua orientação, para todos aqueles que têm entendido a sua convocação, o seu chamado, aleluias. O Senhor cuida de você, o Senhor zela por você, porque Ele te chamou. Meu irmão, minha irmã, não olhe para trás, independente do que esteja acontecendo, aleluias. Independente do que o diabo tem tentado colocar na sua mente. Independente dos desaforos que o adversário tem tentado colocar na tua vida, na tua casa, na tua família, colocado adiante dos seus. Porque
o diabo, ele é sujo, ele tenta nos lançar sobre a amargura, a tristeza, ele vem colocando seta, usa pessoas que se deixam ser usada, que não vigia, para tentar te entristecer, para tentar tirar a tua paz. Aleluias! Mas a palavra está nos orientando aqui, que foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Então, não permaneça, igreja, permaneça, porque Ele chamou, Ele cuida, Ele te levanta, Ele te fortalece, porque Ele te chamou. Aleluias! A vontade do Senhor é que você esteja lá na videira, que o teu ramo esteja ali, verdinho, frutificando, trazendo frutos. Aleluias! O Senhor não quer te ver cabisbaixo, com sintomas de derrotado, porque a derrota não é do povo de Deus. Aleluias! Aleluias! Oh, glória, glória, Senhor! Se Satanás tem levantado contra a sua vida, pisa na cabeça desse maldito! Pisa no pescoço desse maldito. Não se sinta derrotado, porque quem te chamou foi o eu sou, foi o Senhor. Aleluias. Irmãos, não tem sido fácil para ninguém. Você conversa com um, conversa com outro, é só guerra. É só guerra, é só guerra. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, em nome de Jesus, a vitória é do povo de Deus. Por isso permaneça. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Las labalalas. Aleluia. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Aleluias. Nós só estamos correspondendo ao amor do nosso Deus. Irmãos, sem o Senhor, nós somos ramos que não valemos nada. Por isso nós temos que permanecer. Aleluias. Nós só valemos alguma coisa quando nós estivermos na videira verdadeira, que é os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi escolhido, capacitado para frutificar, aleluias. Não foi por merecimento, igreja. Eu não mereço, você não merece, mas foi pela graça, aleluias. Quando o fruto permanece, Deus é glorificado. Deus nos escolheu não para ficarmos aqui, parados, mas para irmos, levar o amor dele, levar a luz, levar o evangelho por onde nós passarmos, aleluias. Foi para isso que o Senhor chamou você, para que você leve a palavra dele por onde você andar, por onde você passar, aleluias. Muitas vezes, meus irmãos, não precisamos falar muito. O nosso testemunho faz total diferença, aleluias. Quando nós nos apresentamos como servos do Senhor, as pessoas ficam o tempo todo nos observando. Muitas vezes você não pode elogiar, você não pode rir um pouco mais alto, que as pessoas já questionam, mas não é da igreja? Como se o povo de Deus tivesse que viver triste, cabisbaixo. O povo de Deus tem que viver de cabeça erguida. Quem anda de cabeça baixa é quem serve a Satanás. E nós servemos ao nosso Deus. Nós temos que andar de cabeça erguida. Erguida. Porque o soldado, quando ele está marchando, que ele está no exército, ele não anda de cabeça baixa, ele está sempre adiante. Adiante. Não baixe a cabeça para o seu adversário. Não abaixe a cabeça, meu irmão, minha irmã. Não abaixe. Esteja preparado para a guerra.
Esteja preparado para a guerra. E qual que é a guerra? Qual que é a arma para você estar nessa guerra? É a palavra do Senhor. É a presença do Senhor na sua vida. Aleluias. Porque é a palavra que nos limpa, nos purifica. No livro de Mateus, no seu capítulo 5:16, olha só a orientação da palavra. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês, que estás no céu. Então, meu Senhor, minha Senhora, brilhem o brilho do Senhor. Por onde você for, leve o brilho do Senhor, aleluias. Nós estamos aqui, meus irmãos, essa noite, para engrandecer o nome do nosso Deus, porque somente Ele é digno de honra e de glória. Toda honra e glória seja dada a nosso Deus. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para algumas pessoas, para a caminhada de alguns, muitas vezes nós ficamos tristes, porque as pessoas olharam para trás, deixaram de florescer. Mas quantos outros nós olhamos e vemos o trabalho do Senhor na vida da pessoa? Nós vemos o quanto o Senhor trabalhou, o quanto essa pessoa produziu, cresceu o seu ministério, a sua caminhada com Jesus. Mas sabe por quê? Porque ela permaneceu. Mesmo no dia difícil, ela permaneceu. Aleluias. E a palavra foi bem clara quando ela disse: não fostes vós que me escolhestes, que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Deus, em sua soberania, Ele olha para a terra, meus irmãos, e Ele já separa pessoas, aleluias, com o coração disposto a servir, porque Ele mesmo molda, Ele mesmo trata, Ele mesmo limpa. E antes mesmo de nascer, Deus já havia planejado cada detalhe da sua vida. Já estava escrito que seria assim. O Senhor, Ele fala aqui que antes mesmo que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Aleluia. Antes mesmo que saísse da madre, eu te santifiquei. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra. Aleluia. E hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de frutificarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor deu mais uma vez oportunidade para mim e oportunidade para você, igreja, para que possamos frutificar. E cada um de nós temos um papel no reino. Todos nós temos um papel no reino. Aleluias. E o chamado de Cristo, ele tem que te impulsionar a você sair da sua zona de conforto. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos botar em prática. Precisamos usar a oportunidade que o Senhor nos deu. Ele não te chamou para que você fique na zona de conforto. Servir ao Senhor, irmãos, é sair da zona de conforto. Porque servir ao Senhor engloba várias coisas. O primeiro é a renúncia, a obediência, que não são coisas fáceis de fazer. E quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos frutificar conforme a vontade do nosso Deus, para a minha vida e para a sua vida também. Ele quer que você saia daí, desse comodismo, desse banco gostoso. Ele quer que você faça algo, que você frutifique. Aleluias. Deus nos chamou, irmãos, para que nós sejamos cooperadores fiéis, para que estejamos juntos, aleluias, porque sem Ele nada podemos fazer, aleluias. Por isso, igreja, permaneça. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.